Bem, essa aula é para os alunos do sétimo ano, História, e nós vamos falar sobre o nascimento do islamismo e o Império Muçulmano. Nesse nascimento do islamismo, o Império Muçulmano também vai ter uma grande participação e contribuição para o desenvolvimento desse império. Então vamos lá. Então a localização da Península Arábica. Primeiro passo, né? Península Arábica, por quê? Porque são 3 blocos de terra banhados por água. 3, né? Se fosse os 4, seria uma ilha. Mas no caso aqui são 3. Então ela está localizada aqui entre a Ásia, a África e a Europa. A Península Arábica, né? Então por isso que se chama Península. E também está localizada no Oriente Médio ou Oriente Próximo. Em outras palavras, também é território da Ásia. Apesar de estar entre esses continentes, ela pertence ao continente asiático, a Arábia. No início, lá da Arábia... aliás, antes de adentrar no início, ainda continuando nessa questão geográfica, ela tem uma divisão, uma subdivisão, ou divisão mesmo, a Arábia, que é a Arábia Central ou Desértica e a Arábia do Sul ou Arábia Feliz. A Arábia Central ou Desértica é onde a predominância dos povos nômades ou beduínos. São os nômades, como eu falei para vocês no ano passado, são povos que não têm lugar fixo para ficar, né? São andarilhos, ficam de um canto para o outro procurando formas de sobrevivência. Como é uma região deserta, né? Aí é que tem que sair mesmo à procura de melhores condições. A outra Arábia, a Arábia Feliz, é a região banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico. E aí onde vai se formar os grandes centros urbanos, né? Então essa região aqui é a mais feliz, porque já é mais próximos de água, o clima já vai ser também diferente e tudo mais. Então já é uma parte da Arábia melhor de se viver, digamos assim, né? Então, durante muito tempo, né, esses povos foram crescendo, né, foram evoluindo. Ao início eram tribos. Uma tribo de grande destaque foi a tribo Coraixita. Essa tribo Coraixita, mediante, né, ao seu crescimento, vai ser a que vai fundar, né, a cidade de Meca posteriormente. Mas antes dos acontecimentos que eu irei legitimar, não, que eu irei falar para vocês aqui sobre a questão da Arábia, o principal acontecimento, a questão do islamismo. Então, antes disso, essas tribos, na verdade, né, eles acreditavam em vários deuses. Né? Então eles eram politeístas, pelo fato de acreditar em vários deuses, eram bastante ligados à questão dos costumes dos antigos, né, dos antepassados, e eles carregavam em si aquela ideia lá da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né, lá da antiga Mesopotâmia, que foi criado, né, o Código de Hammurabi, que determinava isso, né, que dizia isso, olho por olho, dente por dente. Era o que, né, eles usavam, né, como objeto de lei entre os povos, né, que habitavam as tribos. E, como eu falei, né, a tribo de grande destaque, Coraixita. E também eles eram politeístas animistas, né? Ou seja, eles acreditavam também nas coisas que aconteciam, que vinham da natureza, né? O que a natureza... Aliás, cultuavam a natureza, cultuavam os acontecimentos, né, que vinham da natureza. Então, eles eram politeístas, né, como falei, politeístas animistas, pelo fato de cultuarem as coisas da natureza. Aí também, né, vem a fundação e a importância de Meca. Então, essa cidade de Meca foi fundada pelos Coraíxitas, né, a tribo Coraixita, foi né, se organizando, se estruturando, enriquecendo, e deu origem à cidade de Meca. A cidade de Meca tanto era usada, né, como centro religioso, também como centro econômico. Lá eles tinham a Caaba, um centro religioso, tinha uma pedra, até conta a lenda que diz que essa pedra ficou preta por conta de tanto pecado que esse povo tinha, e eles iam para lá cultuar, né, os deuses, as divindades deles nessa Caaba, em Meca.
E também o centro comercial, né? Os coraxitas aproveitavam para vender muito durante o período, né, que acontecia a vinda dos devotos, né, dos religiosos, né, e tudo mais, que todo mundo tinha que ser religioso, vinham e aproveitavam para vender seus produtos. Então, aí o destaque vai ser, né, o comércio já, né, o comércio religioso. Até que nasce um cara chamado Maomé. Aos 7 anos ele fica órfão, né? Aí já vai ser criado por outra família, família de beduínos, e ele vai crescer. E quando ele crescer, se tornar homem, né, feito, e tudo, que ele também vai continuar nesse processo aí, né, de andança de um lugar para outro, ele vai ter contato com duas importantes religiões, que é o cristianismo e o judaísmo. No contato com essas religiões e conhecendo a doutrina dessas religiões, depois de um certo tempo, né, mais à frente, ele vai ter a revelação do anjo. Diz a história que o anjo Gabriel apareceu para ele e disse, né, que só existia um único Deus, né, Alá, que só era para adorar esse único Deus e deixassem de cultuar os vários deuses que os povos árabes vinham cultuando. Mediante a isso, Maomé fez o seguinte: ele contou primeiro aos familiares, né, que é a família adotiva dele, e depois de um certo tempo ele publicou esse ato. Quando ele publicou, né, esse acontecimento, gerou um desconforto nos coraxitas, né, os comerciantes, porque Maomé dizendo e ao mesmo tempo, né, julgando o culto politeísta, então as pessoas iam deixar de comprar, né, os artigos religiosos dos coraxitas. E, consequentemente, o comércio coraxita ia cair. Aí começaram a perseguir Maomé, e Maomé teve que fugir de Meca para a futura cidade, né, que seria Medina. Aí a fuga de Maomé significou a Hégira. E a Hégira data o primeiro ano dos muçulmanos. Então, em 622, Maomé fugiu de Meca para Medina. E quando esse momento acontece também, vai fortalecer mais ainda a religião islã, né? O islamismo que já estava nascendo, né, divulgado por Maomé, ou seja, ele vai ganhar seguidores. E com isso, né, os coraxitas já vão ficar com medo. Eita, cresceu o número, Maomé conseguiu vários seguidores do islamismo. Quando ele prega a existência de um só Deus, e o Islã significa submissão total a Deus e pede para as pessoas largar a prática politeísta. Então, vendo que o número estava crescendo, né, então eles começaram, os coraxitas, a voltar atrás nas atitudes deles. E aí isso vai ganhar força, Maomé, né? Maomé vai ganhar força e pensa que não, Maomé já está até governando a Arábia. Aí ele torna Meca a capital religiosa dos árabes e Medina a capital política, né, administrativa. E deixa a Caaba quieta, não mexe, apenas muda sua estrutura politeísta e passa a ser agora monoteísta, a crença na existência de um só Deus. E muitos, né, seguidores cada vez mais. Então, Maomé foi bastante importante nessa mudança, né, tanto política como religiosa, economicamente no mundo árabe. Aí, o que é que acontece, né? Depois de tudo isso, né, vem a morte de Maomé. Maomé morre, só que Maomé não tinha pensado em nenhum sucessor. E aí fica para os que estavam vivos. Aí a ideia, né, no caso os sunitas, era para assumir, né, lá um dos califas que já vinham, né, acompanhando Maomé, tanto que tinha uma das esposas, né, que eles poderiam ter mais de uma esposa, de Maomé, né, que estava dentro, no meio, né, era parente de um desses califas, na verdade. Mas, de outro lado, surgiu os xiitas, que queriam que quem assumisse o poder fosse um descendente de Maomé. E nessa confusão deles, quem vai assumir o poder, quem vai conseguir, são os sunitas, né? No caso, o califa é quem vai assumir o poder. Nesse conflito, né, entre xiitas e sunitas. E aí, no caso, quando eles assumem o poder, no caso, o califa Abu Bakr, né, ele vai conseguir ampliar
a crença no islamismo, né, na existência de um único Deus, chamado Alá, né, que Maomé já havia começado, ele vai continuar. Depois, aí vai vir a dinastia Omíadas também, que vai conquistar territórios, vai montar impérios, né, que continua também com a dinastia Abássida. Essa dinastia também vai fortalecer cada vez mais e crescer esse império, o Império Islâmico, né? E a crença. E é tão forte, né, o poder que eles tinham, que acabou até sensibilizando e convertendo outros povos. Como, por exemplo, diante da situação política que se encontrava a Arábia, porque mesmo assim os sunitas no poder, mas os xiitas ficavam provocando, né, o outro lado. E isso vai terminar enfraquecendo, né, os grupos sempre em oposição, porque quando está unido fica mais fácil de vencer uma determinada batalha. Aí, mediante essa não unidade, vai abrir caminho para que outros povos venham, outro povo venha e domine o território, que foi o caso dos povos, né, turco-otomanos, que terminou assumindo o poder da Arábia. Só que quando eles assumem, eles não vão deixar de lado o islamismo. Pelo contrário, eles vão aderir ao islamismo, os povos otomanos, e vão continuar ampliando o Império Árabe, né? Só que agora novo comando, né? No caso, os turcos otomanos que estão de conta. E aí, como o comércio já era a fonte de renda dos árabes, eles fortaleceram mais ainda, né? Tanto no avanço por terras, como também marítimo, né? Os dois caminhos, né, facilitava mais ainda o enriquecimento desse Império Árabe, né? Porque agora eles tanto tinham contato comercial por terra com outros povos, como também econômico. E o fato de ter contato comercial com outros povos, né, eles também vão ter influência na questão da cultura, né, com os gregos, né, com os egípcios, com os chineses, né, eles vão assimilar coisas desses povos e vai trazer para dentro, né, do seu império, né? Então vai mudar, como por exemplo a bússola, né, a bússola chinesa que chega lá na Arábia, né, entre outras e outras coisas mais que vocês vão poder encontrar até na apostila, né, que eu coloquei para vocês. E aí também o destaque, além da cultura, né, que é uma cultura que vai ser mesclada, né, com outros povos que eles têm contato, vem também a questão das ciências. E os povos árabes, né, eles vão ter grandes destaques na ciência, na matemática, né, na ciência, na matemática. Na matemática, nós temos, por exemplo, né, os números contados de 0 a 9, que é conhecido como algarismo indo-arábicos, né? Esses algarismos, que é invenção dos árabes. Como também a trigonometria é deles também, a álgebra, as equações do segundo grau, e essa questão do X, né? Para representar incógnita, né? O X, então tudo isso vai ser invenção, criação dos povos árabes. E também, de grande destaque, eles tinham o Alcorão. Nós temos a Bíblia Sagrada. E eles, o Alcorão Sagrado. O Alcorão desenvolvido por Maomé, onde tem, né, os ensinamentos da religião islâmica, né, o que é que eles devem seguir, o que devem fazer, como devem ser e tudo mais. E nós temos a Bíblia Sagrada. E aí eles têm o Alcorão como o norte, né, para a vida deles. Então, mesmo sendo dominado pelos turcos otomanos, permaneceu a crença no islamismo. Então, no mundo, nós temos aí, né, as religiões de grande destaque, né, como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o shintoísmo e outras mais. Só que a maior, né, que tem mais seguidores, é o cristianismo. Mas o islamismo nasce dessas duas, né? Que todas essas duas, o cristianismo e o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, a crença é na existência de um único Deus.
E o islamismo também vai aderir a isso. A crença na existência de um único Deus, né? E Maomé, ou a Muhammad, tido como um profeta, né? Aquele que viveu uma revelação do anjo Gabriel e que mudou, né, toda a história aqui, entre o Oriente Médio para o mundo. Então, no Brasil, a gente encontra pessoas que seguem o islamismo, mesmo em pequeno grupo, mas tem judeus, tem também, budistas, tem também. Só que a de grande peso, né, de seguidores é o cristianismo. O cristianismo que eu falo tanto é o protestante, ele é cristão, o católico, ele é cristão, o ortodoxo, ele é cristão, né, e assim vai. E basicamente é isso sobre os povos árabes, né, o islamismo, que é submissão total a Deus, como eu já falei, o desenvolvimento dessa península daqui, né, posso dizer, do coração do mundo para o próprio mundo. Então, vamos ficar por aqui, lembrando que esses acontecimentos foi dentro do período da Idade Média, né, que é 622, né, 622 estava mesmo no grosso da Idade Média. Eu digo 622 que foi o período da fuga de Maomé, né, de Meca para Medina, e que é marcado como o primeiro ano no calendário muçulmano. Então, os 622 anos para trás ficou esquecido, e a partir dos 622 passou a ser o ano 1. Então, nós estamos em 2020. Lá eles não estão em 2020. Eles estão 622 anos atrás da gente, né? Faça aí uma conta e vocês vão saber o resultado. 622 menos 2020. E aí você vai saber, né, em que ano eles estão. Então quer dizer que eles estão bem atrás de nós. Nós estamos à frente, porque o nosso calendário conta a partir do nascimento de Cristo. O do islamismo hoje conta a partir da fuga de Maomé para Medina. Os judeus já contam com a criação do mundo. E assim vai, né? Isso é uma questão cultural, né? E que também outros povos acabam assimilando de outros. Já tem muitos povos também que seguem o da gente, né? Povos que acham interessante, vão aderir o da gente, outros seguem o do islamismo. Como o islamismo fez a junção, né? Do judaísmo e do cristianismo, nasceu o islamismo. E assim, aqui nós não estamos para criticar a crença, né? Mas pelo contrário, para a gente conhecer a diversidade e ao mesmo tempo respeitar as ideologias, as crenças de cada povo.